A cor de uma estrela tem relação com a temperatura na sua superfície. Então, a cor que a gente enxerga pelo telescópio, né, tem a ver com a temperatura da superfície dessa estrela. Estrelas não muito quentes, cerca de 3.000 kelvins, caraca, não muito quente, a gente já morre derretido, né, instantaneamente, 3.000 kelvins, nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno dos 6.000 kelvins. Então já vou colocar aqui, ó, o Sol, porque a gente vai precisar dessa informação. O Sol ele tem temperatura de 6.000 kelvins. Botei aqui. E as mais quentes são estrelas brancas ou azuis, porque a sua temperatura fica acima dos 10.000 kelvins. A única informação que nós vamos precisar é essa do Sol, que eu já fiz essa questão, eu sei que só vai ser do Sol aqui. Daí a tabela apresenta uma classificação espectral e outros dados para as estrelas dessas classes. Então vamos parar por aqui, ó, e tem que entender essa tabela. Olha o que diz essa tabela, ó. Diz que nós temos 5 diferentes classes espectrais de estrelas. Então tem a estrela O5, Bravo 0, Alfa 0, Golf 2, Mike 0. Essas informações, essas aqui são a classe. Daí para cada classe tem uma temperatura, 40.000, 28.000, 9.900. E essa temperatura está em qual unidade? Normalmente a gente informa a unidade aqui, né? Entre parênteses, tipo grau Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Normalmente no cabeçalho da tabela a gente informa a unidade que está sendo dita ali. Ou às vezes até mesmo aqui, né? A gente bota aqui, ó, 40.000 graus Celsius ou 40.000 kelvins, bota aqui do lado. Mas vejam que essa tabela colocou aqui embaixo, ó. Ela está nos informando que a temperatura informada nessa tabela é dada em Kelvin. Beleza, informou aqui. E para cada classe nós temos uma luminosidade diferente, que de novo, não tem a unidade, não indica aqui. A massa também não tem unidade, o raio também não tem unidade. Só que daí a gente olha aqui, ó, na legenda diz que a luminosidade, a massa e o raio tomam o Sol como unidade. Isso aqui que era um ponto importante da nossa interpretação. Esse valor aqui, ó, 80 de luminosidade, significa que essa estrela tem 80 vezes a luminosidade do Sol. O Sol é a unidade. Vejam só, essa classe espectral aqui, ó, tem uma luminosidade 1. O que significa isso? Significa que é a luminosidade igual à do Sol, uma vez a do Sol. E aqui, ó, 0,06 vezes a do Sol. Aqui, ó, a massa é 40 vezes a do Sol para essa classe. Aqui, essa classe é a massa do Sol. Ou seja, o Sol está aqui nessa classe, ó. Essa classe espectral aqui do Sol, que é 1, 1, 1. A massa, o raio e a luminosidade é tudo igual ao do Sol, então é o Sol aqui. Beleza? Então era importante a gente saber isso. Esses valores indicam quantas vezes a mais em relação ao Sol essas estrelas possuem luminosidade, raio e massa. Beleza, vamos continuar lendo, ó. Se tomarmos uma estrela que tenha temperatura 5 vezes maior do que a temperatura do Sol, opa, vamos anotar aqui então, ó. A gente tem uma estrela que a gente vai fazer uma comparação e essa estrela tem uma temperatura 5 vezes maior que a do Sol. Galera, isso aqui, ó, é uma interpretaçãozinha que muita gente se perde, esse maior aqui, ó. Se tivesse escrito temperatura 5 vezes a temperatura do Sol, todo mundo ia matar, né? 5 vezes a temperatura do Sol, todo mundo ia matar. Mas esse maior tem gente que confunde. Porque tem razão de confundir, tem lógica confundir. Qual que é a confusão aqui? Olha só. Muita gente pensa assim, se é 5 vezes maior que a temperatura do Sol, então a temperatura da estrela vai ser 6 vezes a temperatura do Sol. Por quê? Porque ele está dizendo que é 5 vezes maior, e algo que é 5 vezes maior tem que ter aquela unidade que indica o início e mais 5, daí seria 6. Tem lógica isso? Tem. Essa é a lógica que a gente usa na porcentagem. Se eu falasse que uma estrela tem temperatura 200% maior que a temperatura do Sol, 200% maior, eu teria que multiplicar por 3. 400% maior, teria que multiplicar por 5. 800% maior, multiplicar por 9. Eu sempre uso um a mais quando é porcentagem. Mas, galera, quando é vezes, aqui assim, ó,
Quando é vezes, a gente não usa essa lógica. Daí é só isso aqui, ó. É só 5 direto. 5 vezes maior é a mesma coisa que 5 vezes a temperatura do Sol. Então a temperatura da estrela é 5 vezes 6.000, que é a temperatura do Sol, né? Deixa eu botar aqui ó, o Solzinho. Então 5 vezes 6.000 dá 30.000 kelvins, a temperatura da estrela. Como é que eu fiz esse cálculo de cabeça? Eu peguei os 5 vezes 6, deu 30. Depois eu coloquei os 3 zeros que eu ignorei aqui no finalzinho. Então a temperatura da estrela que a gente vai confundir não, que a gente vai comparar é 30.000 kelvins. Beleza, continuando aqui, ó. Qual será a ordem de grandeza da sua luminosidade? Bom, daí a gente fica na dúvida, né? Putz, o que ele quer dizer com ordem de grandeza da sua luminosidade? Mas quando a gente olha nas alternativas, a gente entende, ó. Ele quer saber quantas vezes é a luminosidade do Sol. Essa estrela tem quantas vezes a luminosidade do Sol? Então a gente vai para a tabela, ó, porque a tabela indica a luminosidade em número de vezes em relação ao Sol. Então ele só quer que nós façamos a leitura dessa temperatura, 30.000, olha aqui, ó. Vamos ver onde é que está 30.000, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho, ó. 30.000 é essa ordem aqui, mais ou menos, ó. 28.800 é o que nós temos mais próximo de 30.000. Então a luminosidade é isso aqui, ó. A luminosidade dessa estrela aqui, deixa eu botar L da estrela, é 2 vezes 10 a 4 vezes a luminosidade do Sol. E esse número aqui, ó, 2 vezes 10 a 4, é o 2 seguido de 4 zeros, né? Quando a gente usa a potência de base 10, aquele expoente simplesmente nos indica quantos zeros tem aqui. Então a luminosidade da estrela é 20.000 vezes, vou botar aqui, ó, 20.000 vezes a luminosidade do Sol. É isso que essa tabela está nos indicando, é isso que a questão queria. Gabarito letra alfa